Olá, pessoas. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que vocês também estejam se cuidando nesse período em que a gente está vivendo, pois a situação está bem complicada, beleza? Hoje nossa conversa ela vai ser bem rápida, vai ser sobre jogos esportivos, certo? O nosso quarto tema de brincadeiras e jogos que a gente vem trabalhando nesse ano 2021. Vamos lá. Os jogos esportivos eles também podem ser chamados de jogos desportivos ou pré-esportivos. Esses jogos eles são derivados do esporte. Logo, não confundam jogos esportivos com esportes, tá certo? Eles são criados a partir de fundamentos básicos desses esportes, em que as regras são alteradas ou criadas de outra forma, adaptadas, vamos dizer assim, e os materiais de um ou de mais esportes, beleza? Logo, a gente retoma a discussão do slide anterior. Jogo esportivo, aí eu trago para vocês um exemplo de uma peladinha de rua, diferente do esporte que é o futebol, certo? Ou seja, aquela peladinha de rua, ela é um jogo esportivo derivado do esporte de futebol, beleza? A história dos jogos esportivos. Bom, antes de falar sobre esse slide específico, eu gostaria de dizer a vocês que a história dos jogos esportivos ela remete à história dos principais esportes coletivos, certo? Futebol, handebol, voleibol, basquetebol, enfim. Mas, como história, a gente pode dizer que a maioria das antigas civilizações elas utilizavam a prática esportiva, vamos dizer assim, de uma maneira geral, como, como preparação para outras atividades da sociedade. A mais conhecida delas para a preparação militar, beleza? Mas a história em si, a historicidade dos jogos esportivos vai se ligar de forma mais íntima à história dos esportes coletivos, certo? E tipos de jogos esportivos. Os jogos esportivos vão ser divididos em dois tipos. Os derivados, que se originam a partir de um esporte propriamente dito, e os combinados, que vai ser nada mais do que a combinação de dois ou mais esportes, beleza? Como jogos derivados, eu trago para vocês aí como exemplo Zorrinha, que vai ser um jogo derivado do futebol, Sete Cortes, que vai ser um jogo esportivo derivado do vôlei, Barra Barra, outro jogo esportivo derivado do futebol, Queimado, jogo esportivo derivado do handball, e o próprio futebol freestyle, que aí vai misturar acrobacias com o próprio futebol. Então vai ser um jogo derivado do futebol, beleza? Como jogos combinados, como eu já falei, é a junção ou combinação de dois ou mais esportes, certo? Um exemplo, jogo esportivo, torre ou bola ao capitão, que aí vai ser a junção de handball e basquetebol. O futevôlei, que é um jogo esportivo que deriva do futebol e do vôlei. Atenção para esse jogo, porque é um jogo esportivo que cresceu tanto ao ponto de virar um esporte, mas isso não faz com que ele não possa ser entendido ainda como um jogo esportivo. E o sepak takraw, que é a mesma coisa do futevôlei. Ele mistura fundamentos do voleibol com a jogabilidade do voleibol com fundamentos do futebol. Beleza? Algumas referências e até a próxima aula. Beleza, pessoal? Hoje a aulinha foi bem curta, foi bem tranquila. O assunto de jogos esportivos, ele é mais rapidinho assim mesmo. A única coisa que eu trago para vocês como atenção é não confundir os jogos esportivos com esportes, certo? A gente já viu o conceito de jogos, que se liga à parte da ludicidade, e o conceito de esporte vai se ligar mais à questão da competitividade e do alto rendimento. Beleza? É basicamente isso. Cheiro em todos, se cuidem.